Mais dados de PMIs mundo afora e Boletim Focus aqui no Brasil. Isso mais então agora no nosso Morning Call 6/5/2025. Ufa, já estamos então quase no final do ano, né? Quem diria? Vamos lá então. Bom dia a todos, vamos falar dos nossos afazeres diários. Começando então pela Europa, a confiança do investidor por lá avançou bastante, ainda está negativa, né? O índice veio com menos 8,1 pontos em maio, mas ele surpreendeu amplamente ali, era bem maior esse número negativo, indica, né, que a melhora no sentimento da economia por lá, pela região do euro na Europa ali, ele vem acontecendo, tá? Os licenciamentos de veículos, por outro lado, lá na Europa, isso também é um fenômeno que se demonstra mundo afora também, apresentaram uma forte retração em abril, foi de 15,6% agora no último mês, na comparação anual cai 5,6%, é bastante grande, né, esse número. O Brasil também não está diferente, tá? Então, a indústria automobilística vem sofrendo aí nesse momento. Passando então do velho continente, indo diretamente para os Estados Unidos, tivemos mais dados então de PMIs por lá. Agora sim vieram os dados do PMI composto. Todos eles também, né, vieram ali meio mistos, tá? Não teve nada muito para um lado ou muito para o outro lado. Então, seguindo, o PMI composto, né, global, ele recuou 50,6 pontos, ficou abaixo da expectativa, que era de 51,2, enquanto o PMI de serviços caiu para 50,8 pontos. Tá? Em contrapartida, também o índice de serviços subiu, né? Surpreendeu positivamente, inclusive ficou em 51,6 e a previsão era de 50,2. Esses avanços, né, e esses números, inclusive, né, reforçam ali, mais uma vez, já falei isso ontem, já falei isso diversas vezes, né, a tal da esperada recessão nos Estados Unidos está contratada há bastante tempo, mas parece que ela não chega nunca, né? Nunca aposta em contra os Estados Unidos. É, então, reforça aí esses dados, esses números reforçam isso. Ainda não chegou a recessão nos Estados Unidos. Os dados comprovam que ainda continua a economia aquecida e isso faz com que juros para cima. Já vamos falar deles, tá? O que você acha? Deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso sobre a nossa recessão contratada para os Estados Unidos. Vai acontecer ou não? Quero saber de você. Boletim Focus, então, aqui para o Brasil, né? Saiu ontem também, né, o Boletim Focus, e teve ali uma leve melhora nos dados de 2025. Lembrando, o Boletim Focus é a mediana de projeções de vários analistas, bancos, etc., que fazem parte ali, né, instituições, faculdades, né, enfim, várias instituições se juntam ali para fazer uma mediana de mercado, tá, de expectativas, e isso que é o Boletim Focus. Então, tivemos uma leve melhora nas expectativas nesse novo Boletim Focus, que sai toda segunda. Faz tempo que eu não falo isso, vou falar rápido. Se você quiser receber o Boletim Focus toda segunda no seu e-mail, só entrar no site deles lá, procura no Google, Boletim Focus, receber. Se inscreve no site lá do Focus que você vai receber no seu e-mail, tá? É bacana, é fácil de ler também. Então, voltando aqui para os dados, as projeções de IPCA, que é a inflação, recuaram um pouquinho, então, de 5,55 para 5,53, ainda bastante alta, tá, pessoal? E fora da meta, inclusive, né? Enquanto a estimativa de PIB, né, da economia brasileira, do crescimento da economia brasileira, mantém-se em 2%. A expectativa do câmbio caiu um pouquinho também, 5,90 para 5,86. Lembrando, isso tudo é para 2025 já. E reflete então um pouquinho de valorização aí do real. Isso está acontecendo de fato, tá? Já a taxa Selic projetada foi revista, né? Antigamente, nos outros boletins Focus e também consenso de várias instituições, que a gente fecharia esse ano em 15%, já estão precificando para 14,75. Então, significa aí
pouquinho menos de aumento na taxa Selic, mas ainda assim muito alta. Já vai falar no finalzinho sobre a taxa Selic e também o que você acha que vai chegar essa taxa Selic, você que me acompanha sempre. 15, mais de 15 ou esses 14,75? Conversa comigo aqui nos comentários. Bom, seguindo então ainda nos dados do Brasil, né? O IPC-FIP de abril, que é medido aqui na cidade de São Paulo, tá? A inflação consumidora aqui, né? Na cidade de São Paulo, minha terra, onde eu estou, ele subiu 0,45% abaixo da leitura anterior de 0,62%, aponta ali uma moderação aqui no meu estado, tá? Não parece, quando eu vou no mercado o negócio está tenso. Bom, vamos falar um pouquinho do mercado de ações. Então, nos Estados Unidos, né, os índices encerraram o dia em queda. Dow Jones recuou 0,24%, S&P 500 caiu 0,63% e Nasdaq 0,74%. Depois também de altas seguidas, né? Então, perdeu um pouquinho ali ajuste e realização de lucros. No Brasil, cedeu um pouco mais, caiu 1,22%, fechando aos 133.491. Destaques de alta ficaram com Cogna Educação, 8,81%, Asas subiu 3,08%, as maiores quedas ficaram com Varejo, Magazine Luiza, 5,04% e BRF com 4,54%. Para a renda fixa, então, finalzinho aqui do nosso Morning Call, taxa dos juros lá nos Estados Unidos tiveram movimentos mistos, né? As que a gente mais olha aqui, que é a de 2 anos e a de 10 anos, o T10 subiu para 4,36 ao ano e o T-Note de 2 se manteve em 3,83, ok? Ficou estável. E os juros aqui, então, na nossa sessão, alta expressiva nas DIs, né? Ficaram todos eles influenciados por todos esses dados que são robustos da economia americana. Como eu já falei várias vezes aqui, os dados do que acontece nos Estados Unidos acabam regindo ali o mundo e especialmente de forma mais forte aqui a Américas como um todo, né? E também ficou muito pressionada essa especulação. Tudo que a gente fala é especulação, tá, pessoal? Se confirma ou não, né? Mas esses dados, então, também prevêem ali ajustes na próxima reunião do Copom com subida de juros, tá? Então as taxas ficaram bem altas ali. Vou ler uma delas só aqui. Por exemplo, a DI janeiro de 26 passou de 14,68 para 14,72. Né? Parece pouco, mas quando a gente começa a olhar essas curvas, são significativos esses números, tá? O movimento, então, foi reforçado também pela leitura do payroll, que sustentou ali a resiliência da economia americana e que possibilita também que o Fed não corte juros por lá. Consecutivamente, o mercado aqui no Brasil já majoritariamente precifica um aumento de 0,5% ponto percentual na nossa taxa de juros, subindo então para 14,75 a nossa taxa principal de juros. Realmente, esse cenário de incertezas permanecendo não contribui em nada para um afrouxamento monetário, né, para 2025, e isso realmente é muito prejudicial para a nossa economia, essas taxas de juros tão elevadas dessa forma, ok? O Brasil sempre teve juros altos, mas nesses patamares realmente muito ruim. Bom, esse era o vídeo de hoje, então. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, comentar aí também e falar para os seus amigos, né? Passa para eles lá o canal, para eles poderem acompanhar também as notícias por aqui, tá bom? Nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Forte abraço a todos, bom dia, bons negócios. Tchau.